Bom, meu nome é Romilson Ferreira. Nesse vídeo eu quero estar falando sobre o inferno. Eu tenho visto muitos crentes ensinando no YouTube que o inferno, o Hades, esse lugar de tormento não existe, que isso não é literal. Testemunho de Jeová, Adventista e muitos outros crentes também estão ensinando isso, que o inferno não existe, esse lugar de tormento. Então nós vamos ver dentro das Escrituras que isso tudo é engano. O inferno, o Hades, ele existe sim. Eu vou estar te mostrando dentro das Escrituras. Mas para nós entrarmos nessa questão, a primeira coisa que eu quero trazer primeiro é que nós temos que aprender de quantas partes o homem é constituído. Eu vou estar mostrando que o homem é constituído de espírito, alma e corpo. E depois eu quero estar mostrando também que o ímpio não vai ressuscitar. Que o incrédulo, o homem ímpio, ele não ressuscita. Eu vou ter que mostrar essas duas partes para depois falar do inferno. Porque senão não vai ficar clara essa questão do inferno para nós. Então vamos começar pela primeira parte. Romilson, como é que nós podemos saber que o homem é constituído de espírito, alma e corpo? 1 Tessalonicenses diz que o Eterno, ele nos santifica, o espírito, a alma e o corpo. Ele quer que nós nos santifiquemos espírito, alma e corpo. O homem é constituído de espírito, alma e corpo. No livro de Hebreus diz que a espada, a palavra do Eterno, ela consegue discernir, ela é uma espada de dois gumes, que consegue discernir, consegue penetrar ao ponto de dividir o espírito da alma, a junta das medulas. Então a palavra do Eterno é a única que consegue mostrar que o espírito e a alma não são a mesma coisa. Então veja bem, meu irmão, para nós entendermos que o homem é constituído de espírito, alma e corpo, nós precisamos estudar sobre o nosso Criador, o Eterno. Por quê, Romilson? Porque no livro de Gênesis capítulo 5 diz que o homem foi criado à imagem e semelhança do Eterno. Então o Eterno é constituído de quê, Romilson? O Eterno ele tem um corpo espiritual, o Eterno tem espírito e o Eterno tem alma. Aonde está isso, Romilson? No livro de Apocalipse diz que o apóstolo João, o apóstolo Yohana, ele viu o Eterno assentado sobre um alto e sublime trono. E disse que ele estava segurando na sua mão um livro na sua mão direita. Então preste atenção, se o Eterno estava assentado no trono, significa que ele tem um corpo espiritual, mas ele tem um corpo. A Bíblia diz que ele estava segurando na sua mão direita um livro. Se ele tem uma mão, é porque ele tem um corpo. Se ele está sentado, é porque ele tem um corpo. É um corpo espiritual? É, mas ele tem um corpo. E a Bíblia diz assim, que o Eterno disse assim, eis aí meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Então o Eterno tem um corpo espiritual, o Eterno tem uma alma. O homem tem um corpo e o homem tem uma alma. O corpo do homem é um corpo físico, o corpo do Eterno é um corpo espiritual. E o Eterno diz, eis aí meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Colocarei sobre ele o meu espírito. Então o Eterno tem corpo, alma e espírito. O homem tem o que, Romilson? Corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Então agora ficou provado para você que nós somos a imagem e semelhança do Eterno. Então agora vamos entrar nessa questão. Então veja bem, a outra questão que eu quero mostrar para você. Os ímpios, deixa essa parte de lado, vamos pegar aqui a primeira questão. Muitas pessoas, como a Testemunho de Jeová e Adventista Sétimo Dia, confundem o fôlego da vida com o espírito humano. Eles dizem, não, o fôlego da vida, tirou o fôlego da vida, acabou, o homem deixa de existir. Está muito enganado, eles estão confundindo o fôlego da vida com o espírito humano. O fôlego da vida não é o espírito humano. Por quê, Romilson? Porque o fôlego da vida é o oxigênio que nós respiramos, ó. Esse é o fôlego de vida, que está lá no livro de Gênesis. O que está escrito lá, Romilson? Lá diz que quando o Eterno mandou Noé fazer a arca, ele falou assim, corta-lhes o fôlego de vida e eles voltam ao pó. O Eterno mandou a água e disse que todo ser que tinha fôlego de vida nas narinas, morreu. Todo ser que respirava de fora d'água, morreu. Só os peixes que ficou vivo. Porque os peixes não têm fôlego de vida nas narinas. Ó. Então todo ser que tinha fôlego de vida morreu. Então não confunda o fôlego de vida com o espírito humano. Fôlego de vida é uma coisa, espírito humano é outra. Por isso que no livro de Eclesiastes diz que tanto o homem como o animal há fôlego de vida nas suas narinas. Por isso que no livro de Salmos diz assim, tira-lhes o espírito, tira-lhes o espírito e eles voltam ao pó. A tradução original diz, corta-lhes a respiração e eles voltam ao pó. Ó. Por que é chamado de fôlego de vida, Romilson? Porque o fôlego de vida gera energia para as células do nosso corpo, se você não sabia.
O alimento que nós comemos e o fôlego de vida é que gera energia para as células do nosso corpo. As células que estão contidas dentro do nosso coração recebem as energias que vêm de fora, do fôlego da vida, do oxigênio. O oxigênio entra pelo pulmão e o pulmão leva o oxigênio por todas as células através da corrente sanguínea, cai na corrente sanguínea e vai para todas as células do corpo. Então o fôlego da vida é o que, Robson? Não confunda o fôlego de vida com o espírito humano. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse assim, entrega tal homem que está em pecado com a mulher do pai dele a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Criador. A fim de que o espírito seja salvo. Para que salvar fôlego de vida? Eu vou salvar fôlego de vida, irmão? Não faz sentido. Usa o raciocínio. Para que o fôlego da vida seja salvo, não faz sentido. Para que o espírito humano que eu estou falando, seja salvo no dia do Salvador. Então o espírito humano, a alma habita dentro do espírito, vou repetir, nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Quando o corpo morre, a alma continua existindo dentro do espírito. O espírito tem o formato de um corpo físico. O nosso espírito tem o formato de um corpo físico. E ele continua existindo juntamente com a alma dentro dele. A alma, aonde está a sede das emoções, da razão, do pensamento, está tudo na alma. Vontade, desejo, está na alma. E a alma está onde? Está no espírito. A alma, a mente, coração, feito mente, vontade e emoção. A alma está no nosso espírito. E aí por isso que os animais não continuam existindo depois da morte, porque os animais não têm um espírito humano. Quando o Salvador falou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está falando do espírito humano. Então vamos lá. Aí veja bem, irmãos. Então eu quero trazer para você aqui, que quando o corpo morre, a pessoa não deixa de existir. Aonde está isso, meus? 2 Coríntios capítulo 5. Abra sua Bíblia e confira comigo. Sabemos com efeito que se a nossa morada terrestre, essa tenda, for destruída, teremos no céu um edifício, obra do Criador. Morada terrestre, está falando do nosso corpo. Essa tenda é o nosso corpo. Corpo é a tenda. Nós habitamos dentro da tenda, o Espírito habita dentro da tenda. Morada eterna, não feita por mãos humanas, tendo tanto assim que gememos pelo desejo ardente de revestir por cima da nossa morada terrestre a nossa habitação celeste. Ele falou que não queria morrer, ele falou que queria receber o corpo de glória por cima desse, porque o corpo de glória vai absorver isso aqui, e a morte vai deixar de existir. Esse corpo vai ser totalmente transformado pelo outro, o outro vai absorver isso. Aí diz, o que será possível se formos encontrados vestidos, e não nus, vestidos, ou seja, dentro do nosso corpo. Nu é fora do corpo, e com o corpo você não está nu. Pois nós que estamos nessa tenda, nós que estamos dentro deste corpo, gememos agambrulhados, porque não queremos ser despojados da nossa veste, não queremos deixar o corpo, mas revestir a outra por cima desta, o outro corpo por cima desse, a fim de que o que é mortal seja absorvido pela vida. E quem nos expôs a isso foi o Eterno, que nos deu o penhor do Espírito. Por conseguinte, estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto habitamos neste corpo, então nós habitamos dentro do corpo, estamos fora da nossa mansão, longe do Criador, pois caminhamos pela fé e não pela visão. Sim, estamos cheios de confiança e preferimos deixar a mansão deste corpo para ir morar com o Salvador. Ele falou, mas se for o caso, nós preferimos deixar o corpo e ir morar com o Salvador. Deixar o corpo. Como é que o cara vai deixar de existir? Como é que o cara pode pregar uma heresia dessa? De que a pessoa morreu, acabou? Ele está falando que nós habitamos dentro do corpo. Ele virou e falou assim, eu estou preferindo deixar o corpo e habitar com o Salvador. Pedro falou lá, eu estou prestes a deixar o meu tabernáculo, o meu corpo ir embora. Continua existindo. Para de pregar heresia para os outros, que morreu, acabou. Nós não é cachorro, galinha, que corta o pescoço. Deixa de existir, não. Nós somos a imagem e semelhança do Altíssimo. Entendeu? Não é assim não, igual muitos estão pregando aí não. Não é assim não. Quando a Bíblia fala assim, muitos que dormem no pó da terra, está se referindo à matéria, meu irmão. A matéria está dormindo. A consciência, ou ela vai para o paraíso, ou ela vai para o inferno, para o Hades. Igual eu quero te mostrar outra questão, antes de entrar nessa questão. A Bíblia nos mostra que o ímpio não vai ressuscitar. Já falei isso em outros vídeos. Assista lá. Quem herdará o reino, para você entender. O ímpio, o incrédulo, ele não vai ressuscitar. Não vai ressuscitar. Por quê, homem? Porque a Bíblia diz assim, se o espírito daquele que ressuscitou a Yahshua dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou o Mashiach dentre os mortos,
dará vida também aos vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Então o Eterno está dizendo que para uma pessoa ressuscitar, primeiro, olha o que o texto diz, se o Espírito Santo está dentro de tal pessoa será ressuscitada por meio do Espírito Santo que habita no Espírito de tal pessoa. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, tal pessoa não vai ressuscitar, porque a ressurreição é por meio do Espírito Santo que está no Espírito de tal pessoa. Se o Espírito Santo habita em tal pessoa, aquele que ressuscitou o Salvador dentre os mortos, também vai ressuscitar essa pessoa. Se o Espírito Santo não está dentro dela, ela não vai ressuscitar. E a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, que por meio de um homem, Adão, veio a morte, e por meio de outro homem, Yahshua Mashiach, veio a ressurreição. Para quem que veio a ressurreição, Romeus? Para quem está em Yahshua, porque Yahshua é a ressurreição e a vida. Se alguém não tem ele como Salvador, tal pessoa não vai ressuscitar. Aonde mais, meu Deus? Eu não vou citar todos os versículos, senão o vídeo vai ficar grande. Aonde mais, meu Deus? A Bíblia diz no livro de Isaías, 26:14, morrendo eles, falecendo eles, não viverão. Falecendo, não viverão. Morrendo, não ressuscitarão. Isaías 26:14. Então encerra-se aqui. Falecendo, não ressuscitarão. Entendeu? Não vai no papo de pastor e padre que fica pregando heresia para vocês, não. Ímpio não ressuscita. Ah, irmão, mas os pastores dizem que lá no livro de Apocalipse tem um passagem lá que fala assim, o restante dos mortos não voltaram à vida até que os 1000 anos se completassem. Aí, esses são os ímpios, irmãos, que vão comparecer diante do trono branco. Olha aqui o texto aqui. Já mostrei isso nos outros vídeos. Aqui, ó. Entre parênteses. Pega a Bíblia e estuda, uma Bíblia de estudo, e olha aqui o parênteses, ó. Essa parte que fala e o restante dos mortos não voltaram à vida até que os 1000 anos se completassem, é acréscimo feito pelos padres. Ó, o versículo você tem que lê-lo assim, ó. Primeiro eu vou ler ele errado, depois eu vou ler ele certo. Eles voltaram à vida e reinaram com o Mashiach por 1000 anos. Os outros mortos não voltaram à vida até os 1000 anos terem terminado. Esta é a primeira ressurreição. Agora eu li com acréscimo. Agora eu vou ler sem um acréscimo, saltando o versículo, pulando o versículo acrescentado. Ó. Eles voltaram à vida e reinaram com o Mashiach por 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Você viu que agora o texto aí se encaixou? Olha que você pula o texto acrescentado pelos padres. Por que os padres acrescentou, Romeus? Para poder forçar a interpretação de que os ímpios vão ressuscitar. Os ímpios não vão ressuscitar não, meu amor. Ele não vai receber corpo de glória, não. Para eles ressuscitar, eles têm que receber corpo de glória. Ímpio não ressuscita. Ah, irmão, mas lá no livro de Daniel diz... Muitos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Irmão, aquilo é para crente. Crente. Existem duas ressurreições. Uma antes da grande tribulação, que é para os crentes vencedor. A Bíblia fala que é para os crentes vencedor. Por quê, Romeus? Porque está no livro de Hebreus. Muitos homens foram torturados, não aceitando o seu livramento, preferiram morrer para obterem uma melhor ressurreição. Assista o vídeo lá que você vai entender isso que eu estou falando. Então existem duas ressurreições, todas duas para crente. Quem participar da primeira ressurreição, esse tem o direito de reinar com o Salvador 1000 anos. Quem não participar da primeira ressurreição, ficar para a segunda, ele vai ser disciplinado nas trevas exteriores. Porque ele não ganhou o direito de reinar, ele não se tornou um crente vencedor. Então Daniel capítulo 12, muitos que dormem no pó da terra, presta atenção no texto. Muitos, o texto não fala, e todos que dormem no pó da terra, não. Que aí estaria incluído os ímpios. E nem também estaria errado, porque o ímpio não dorme. Quem dorme é crente. Quando a Bíblia fala assim, os que dormem em Cristo, os que dormem no Mashiach, está falando de crente. Ele foi ressuscitar a filha de Jairo, ela era uma judeu, uma menina judia. Ele foi ressuscitar, ressuscitar não, reviver ela, né? Que na verdade o único que ressuscitou foi Yahshua. Ele foi lá reviver ela. Não confunda ressuscitar com reviver. E Yahshua foi o único que ressuscitou até hoje. O resto só reviveu. Porque para ressuscitar tem que voltar no corpo de glória. Se não voltou no corpo de glória, não ressuscitou. A Bíblia diz no livro de Romanos que uma vez a pessoa tendo ressuscitado da morte, já não tem poder sobre ele. Então, se voltou a morrer, porque não ressuscitou. E se ressuscitou, não pode morrer mais. Então, veja bem, foi levantar, reviver a filha de Jairo e falou assim, ela não morreu, ela dorme. Então, o crente não morre, o crente dorme. Por isso, o crente vai ser levantado dentro dos mortos, vai ser ressuscitado. Então, vamos lá. Aí no livro de Daniel diz o quê? Muitos que dormem no pó da terra. O texto já está falando muitos, porque nem todos estão dormindo, só crente. Então ali a passagem não está falando de ímpio. Ímpio já está fora. Muitos, por isso o texto não fala todos. E diz, muitos que dormem. Muitos são os crentes que estão dormindo. Acordarão para a vida eterna. E os que não acordarem naquela hora, essa é a tradução original. E os que não acordarem naquela hora, para a condenação eterna. Por quê, homem? Porque os ímpios vão comparecer diante do grande trono branco
Eles vão comparecer lá só o espírito e a alma deles. Por isso no livro de Apocalipse capítulo 20 fala: o mar, a morte e o Hades. O mar, a morte e o Hades entregou os mortos que nele havia. E cada um foi julgado segundo as suas obras. Quem entregou, Romilson? O mar, a morte e o Hades. Esses três significam uma só coisa. Que coisa, Romilson? O inferno. A única coisa que o inferno pode entregar é a alma. O inferno pode entregar o corpo. Quem entrega o corpo é a terra. Está no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 19. A terra dará luz aos seus cadáveres. Isso é para os crentes. Então, a única coisa que o Hades, o inferno, pode entregar é a alma da pessoa que está lá. Vai entregar os ímpios. Os ímpios estão descendo para o inferno agora. Eu vou te mostrar isso. Então, eu espero que você entendeu agora. Romilson, então agora eu te pergunto. Você que está pregando aí, você que está pregando que não existe inferno, provei para você agora que o ímpio não ressuscita. Provei para você agora que o ímpio não ressuscita. Quem é as almas que vai estar lá no dia do juízo branco? Do julgamento do trono branco? Quem é as almas que vai estar lá sendo julgada lá? Não é as almas dos ímpios? Nós sabemos que é as almas dos ímpios, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11. Se é as almas dos ímpios, então agora eu te pergunto, o corpo deles está lá? Porque eles não vão ressuscitar? E se eles não receberam o corpo, eles não continuam existindo depois da morte? Pense, reflita. Eles não continuam existindo depois da morte, quando eles morreram? Porque se as almas deles vão estar lá, e aí? Só para esclarecer, para mostrar para essas pessoas cabeça dura que estão pregando, que morreu, acabou, está aí a prova, o ímpio não ressuscita. E, no entanto, a alma e o espírito deles vai estar lá no dia do julgamento do grande trono branco. Então vamos lá, Romilson. E agora essa questão do inferno. Muitos estão dizendo que o inferno não existe. Ezequiel 32. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para você. A palavra no hebraico é Sheol. Sheol. No latim vem inferno, Hades, Geena. Não podemos misturar Geena com o Hades. Geena é um lugar onde se jogava um lixão lá em Jerusalém para poder ficar queimando. O lixão ficava queimando, tinha um depósito de lixo que ficava queimando. Só que aquela palavra Geena lá, aquela Geena, passou a ser símbolo do lago de fogo. A Geena, onde queimava o lixão em Jerusalém, passou a ser uma tipologia, um símbolo do lago de fogo, para onde os ímpios vão ser jogados. E eles vão queimar pelo século, vou te mostrar. E a Geena, o lago de fogo, onde os ímpios vão queimar, não é o Hades, não é o inferno. O Hades está onde então, homem? O Hades está dentro da terra, dentro do globo da terra. O Hades fica no centro da terra, o inferno fica no centro da terra. Isso eu acho que parece que eu perdi minha caneta aqui. Mas vamos lá, deixa lá, vamos sem caneta mesmo. Ezequiel 32 diz assim, ó. Vou pegar aqui. Ezequiel 32. Versículo 24. Ali está Elã, com toda a sua multidão em torno dos seus túmulos, todos trespassados, caídos da espada. Desceram incircuncisos a regiões subterrâneas. Está dizendo que aqueles que morreram desceu para as regiões subterrâneas. Você sabe o que é região subterrânea, meu amigo? Tem muitos aí pregando que o Sheol é a sepultura. Não, o Sheol é a sepultura. Tem horas que a Bíblia está falando que o Sheol é aquela sepultura mesmo, onde coloca um caixão ali, que 7 palmos do chão, 7 palmos, você conta 7 palmos e põe lá. Mas tem hora, meu amigo, que não. Tem hora que a Bíblia está falando do Sheol, está falando do Hades, do inferno. Olha o lugar onde é que é, Ramos? É no centro da terra. Olha o lugar aqui falando, ó, a região subterrânea. Subterrânea, lá no cemitério que você fura lá, que fura lá com a pá lá, 7 palmos do chão, é uma região subterrânea? É subterrâneo? Que é isso, irmão? Para de pregar heresia. O inferno é profundo, é abismo, é lá no centro da terra. Está falando região subterrânea. Se você ler Ezequiel, capítulo 32, fala que Faraó desceu para lá. Olha o capítulo 39, versículo 31. O Faraó os verá e se consolará, vendo essa multidão trespassada a espada. Sim, o Faraó e todo o seu exército, oráculo de Iau. Faraó lá no inferno ia ver o restante do outro povo chegando, caindo lá também no inferno, do outro exército da Babilônia chegando, descendo. Faraó estava consciente lá, aqui ó, Faraó, lê Ezequiel capítulo 32. Então lá no inferno as pessoas estão conscientes, negócio testemunho de Jeová, adventista pregando e não, que morreu, acabou, não. A pessoa fica consciente, sabendo tudo, o que está se passando na mente dele, aí que a mente dele funciona perfeito mesmo. Porque no corpo nós só usamos 8% do cérebro, dos mais inteligentes. Mas ao que sai do corpo, sua inteligência aumenta. Então lá no inferno,
Pessoas estão em sofrimento no ar. Então tá isso, amigos, no centro da terra, regiões subterrâneas. Ah, não é não, amigos. Não é não. Vou até pôr a Bíblia de lado aqui, ó. O que diz lá no livro de Efésios? Vamos ler? Efésios. Não, deixa eu ler aqui. Eu ia pôr a Bíblia de lado aqui, mas eu vou ler. Efésios, capítulo 4, versículo 9. Que significa subiu, senão que ele também desceu às profundezas da terra? O que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, a fim de planificar todas as coisas. E ele concedeu dons a um ser apóstolo, tal profeta. Mas está dizendo, o que significa subiu? Senão que ele também desceu às profundezas da terra. Profundeza da terra é 7 palmos, né, irmão? 7 palmos. E Auschwitz pôs ele lá no túmulo, dentro do chão lá, né? 7 palmos. Irmão, estou falando de profundezas. Profundezas. Está caindo por terra tudo agora, essa heresia que esses irmãos estão pregando aí, né? Que inferno existe. Vamos onde mais? Romanos 10, versículo 4. Quem subirá ao céu para trazer a Cristo, para trazer o Machia do alto? Ou antes, quem descerá ao abismo para levantar a Cristo dos mortos, para levantar o Machia dos mortos? Descer aonde, Romilson? Ué, o texto está dizendo, quem descerá ao abismo para levantar o Machia dentre os mortos? Para de pregar heresia, meu irmão. Quem descerá ao abismo? Abismo, sabe o que é abismo? Pesquisa no dicionário, o que é abismo? Abismo é algo profundo. É lá no centro do globo da terra, o inferno. O inferno está no centro da terra. No livro de Números diz que quando eles acabaram de pronunciar as palavras lá, a terra se abriu e desceu aquela turma todinha que estava se rebelando contra Moisés. Está onde? Deixa eu ver se eu acho a passagem aqui. Está no livro de Números 16, versículo 30. Diz que eles desceu tudo para o abismo. Vou ler todas as passagens, não, senão vai ficar muito comprido. O livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 22, fala que o fogo queima até o mais profundo do inferno, do Hades. O livro de Naum diz que o inferno, o Hades, está com a boca escancarada e nunca se farta. Nunca se farta. Provérbios, capítulo 20. Deixa eu ler Provérbios, capítulo 20. Já que eu estou falando sobre isso. Vamos lá. Provérbios, capítulo 20, versículo 27. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui, ó. Marquei aqui, quer ver? Provérbios 27, 20. Confira aí nessa Bíblia aí. E não aceita ninguém te enganar, não, meu irmão. 27, 20 diz assim, ó. O Sheol na Bíblia Jerusalém. Na outra tá o inferno. O Sheol e a perdição são insaciáveis. Insaciáveis. Sabe o que é insaciável? Nunca se farta. Abre uma sepultura no cemitério e vai jogando corpo lá dentro. Você vê se uma hora não enche. Enche, não cabe mais. Mas aqui está dizendo que não. Está dizendo que o inferno, o Hades, ele nunca se farta. Todo tanto de alma que joga lá dentro, quer mais. Todo tanto de alma que cai lá dentro do inferno, ele quer mais. Pode mandar mais, que cabe mais, que cabe mais. Ele é insaciável. Por isso o livro de Abacuque fala que o inferno está com a boca escancarada e nunca se farta. Sepultura se farta. Por isso que lá no Apocalipse, capítulo 6, fala que o cavaleiro esverdeado se chamava morte. E o Hades, o inferno, seguia. A morte vinha tirando as vidas. E o Hades, o inferno, só colhendo as almas. Só colhendo as almas. Pode jogar lá dentro. Pode jogar que lá cabe. Para de pregar heresia. Falando que o inferno não existe. Inferno não existe, não. Não, não existe não. Fica aí dormindo. Meu amigo, nós somos um espírito que habitamos, que possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Morreu, ou vai para o paraíso ou vai para o inferno. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, que o inferno é no centro da terra, você que não sabia. Aqui, ó. Jó, capítulo 18, versículo 14. Não vou ler todas as passagens não, irmão, que é grande, senão o vídeo fica muito grande. Mas se fosse para mostrar aqui, vocês iam ver vários versículos que o inferno existe. O inferno é literal. E as pessoas estão lá. A única claridade que tem lá no inferno é o fogo que está no centro da terra. Lá é um lugar escuro. Lá é cabuloso. Lá é cabuloso. Não é caiu lá dentro, meu amigo. É um lugar escuro. Paredão. É os paredão, regiões subterrâneas. Ali o nego está caçando saída. Quando ele cai lá dentro do inferno, ele já fica doido, querendo caçar saída, querendo achar saída e não acha. Clamando. Mas não, já é tarde. Clamando, mas já é tarde. Não tem saída. É um lugar escuro, um breu. A única claridade que tem lá é daquele fogo lá, ó, se tiver. Abre teu olho. Olha o que diz aqui no livro de Jó. Jó capítulo 18, versículo 14.
Os perversos serão arrancados da sua tenda. O que eu falei que é tenda? O corpo. Os ímpios serão arrancados da sua tenda. Onde está confiado? Onde está confiado? Não, eu não morro agora não. Estou longe de morrer ainda. E será levado ao rei dos terrores. Onde é o rei dos terrores, amigo? O Hades, o inferno, lugar cabuloso. Rei dos terrores. Só do Eterno falar que lá é um lugar de terror, meu amigo. Nenhum dos seus morará na sua tenda. Ninguém vai ficar no corpo dele. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Enxofre. O inferno, lá no inferno, está falando que lá no inferno tem enxofre. Enxofre. Você já viu os vulcões soltando enxofre? Vulcão soltando enxofre? Olha aqui, falando que o inferno tem enxofre. Tá vendo? Por baixo secarão as suas raízes e murcharão por cima os seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra. Na terra não vai ser lembrado mesmo, não. É no meio dos viventes. E pelas praças não terá o nome. Da luz o lançarão nas trevas. Da luz o lançarão. E o afugentarão do mundo. Vai tirando da terra e jogar lá nas trevas. Não terá filho nem posteridade entre o teu povo. Nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Acabou. Acabou. Mostrou que é no centro da terra. Centro da terra é o inferno. Fica brincando aí. Pregando heresia aí. Agora vamos lá. Quero te mostrar uma coisa aí. Não. Se você for ler, eu vou te dar outras passagens aqui. Quando o Salvador estava expulsando demônios, os demônios falavam assim... Lucas 8:31, os demônios falaram com o Salvador, não, deixa nós sair dele, mas não manda nós pro abismo, não. E tinha medo de ir chamando eles lá pro inferno. Até os demônios têm medo do inferno. Até os demônios não querem ir para lá, que sabe que o lugar lá é ruim, é cabuloso. Lá é um cárcere. Vou pegar aqui para você ver aqui, Isaías 24, versículo 21. Se acabar o vídeo é isso mesmo, irmão. Meu celular aqui eu não entendi, tem hora que grava muito, tem hora que grava pouco. Já tentei arrumar isso várias vezes e não estou conseguindo. Isaías 24, versículo 21. Olha o que o texto diz. Isaías 24, versículo 21. E acontecerá naquele dia que Yahvé visitará o exército do alto no alto e os reis da terra na terra. Vai visitar o exército do alto no alto, falando dos principados e potestades. Anjos caídos que caiu com Satanás. O Eterno vai derrubar eles de lá e vai prender eles também, junto com os reis da terra. E os reis da terra na terra. Eles serão reunidos como bando de prisioneiros destinados à cova. Eles vão lá para o Hades, lá para o inferno. Serão encerrados no cárcere. Lá é uma prisão. O inferno é a prisão. Depois de longo tempo serão chamados às contas. Depois de longo tempo serão chamados às contas. O que eu falei? O Eterno pega os incrédulos quando morrem, os ímpios, tira eles da tenda deles, falou no livro de Jó, joga eles no inferno, no Hades, prende eles lá é um cárcere. E depois de muito tempo eles é chamado às contas. Quando, Romildo? Quando o Eterno tira eles lá do Hades, o espírito deles, tira eles lá do inferno, leva perante o grande trono branco, Apocalipse 20, versículo 11, e cada um dos incrédulos é chamado à conta, cada um é chamado às contas. Cada um vai dar conta das obras que ele praticou. E aí, Romildo, o que vai acontecer com eles? Vai ser jogado dentro do lago de fogo. Então o inferno hoje é tipo assim, a pessoa vai para a cadeia e fica na cadeia até sair, até ele ser julgado pelo juiz. Quando ele é julgado pelo juiz, ele sobe para o presídio. Então a cadeia, o inferno, representa a cadeia. Aí quando ele sai do inferno, ele vai ser julgado pelo juiz. E Alcha vai julgar eles. E aí, ó, que ele foi julgado pelo